Gente, nós estamos no segundo domingo da série Identidade e o propósito dessa série é que nós realmente avaliemos quem somos e as características dessa identidade que temos, visando talvez um aperfeiçoamento dela ou a completa mudança daquilo que somos, para buscarmos uma nova definição de nossa própria identidade. No primeiro domingo que conversamos, a pergunta básica foi: o que determina quem você é? Porque existem várias variáveis que determinam o que somos. Uma delas pode ser a genética, talvez você tenha algum defeito congênito, talvez você seja muito belo ou bela, né? Muito bonito pela sua genética, pela hereditariedade que você herdou, talvez você tenha doenças que marcam quem você é. Dores marcam quem nós somos, sabia? Características físicas também. Eu cresci sabendo que minhas orelhas são grandes. Eu nunca tinha notado até que alguém falou. E depois que falaram, eu notei que realmente são. Então, na minha adolescência, assim, era algo de sofrimento. Isso marcou um pouco a minha identidade, porque eu chegava nos lugares... Quando você tem um defeito na mão, você fecha a mão e esconde, né? Quando você tem um defeito em algum lugar no peito e tal, tá de camisa e tudo. A orelha, como é que você faz? Você entra assim? Não tem como. Então, a genética determina muito do que somos. Sim. Além da genética determina, muitas vezes, a criação, como fomos criados, como fomos educados, determina também a nossa identidade. Vocês certamente conseguem lembrar de traços na personalidade de vocês que foram literalmente moldados pelos pais, muitos de vocês. Eu tenho muitos deles. A minha identidade foi quase que talhada talhadeira pelos meus pais. E por isso hoje sou parte do que sou. A minha identidade foi formada também pela criação que eu tive. Existem os filósofos, psicólogos e sociólogos que dizem que o meio faz o que a pessoa é. Então, dependendo de onde você cresceu, a sua cultura, a comunidade, a tribo, a aldeia ao seu redor, a cidade ao seu redor, o seu bairro, a sua comunidade, a sua igreja, formou quem você é. E hoje, parte do que você é em termos de personalidade, em termos de caráter, o que forma a sua identidade, passa pelo meio no qual você vive. Você vê isso gritantemente com turistas andando pelo mundo. Porque cada lugar tem a sua peculiaridade, a sua cultura. Em alguns lugares não se fala alto. Você sabia disso? Você é brasileiro, você sabe que em alguns lugares não se fala alto? Muitos de nós brasileiros não sabemos disso. A gente chega em lugares na Europa, ou nos Estados Unidos, no Canadá, ou na Argentina até mesmo, são nossos irmãos, mas eles têm uma cultura diferente. Chegamos falando alto e todo mundo... É um traço de identidade, eles sabem quase que imediatamente, esse é brasileiro. Em Miami é comum, é muito comum. Os brasileiros chegando em Miami e os norte-americanos, esse é brasileiro, esse é cubano, aquele ali é mexicano. Porque a nossa cultura do lugar onde fomos formados nos molda, sim, molda. E graças a Deus pela nossa cultura brasileira em muitos aspectos. Muitos aspectos. As marcas do passado também moldam quem somos. Nossos traumas de infância. As marcas indeléveis que os pais imprimem sobre os filhos, muitas vezes pelo abuso. As dores pela perda marcam nossa identidade. O passado pode marcar grandemente quem somos. Um casamento que não funcionou, uma traição, uma grande decepção com alguém que você muito amava, pode marcar grandemente quem você é. E, portanto, também formar a sua identidade. Nós temos sido marcados pelo mundo inteiro pela realidade de como a religião molda a identidade de pessoas. Você acha que um ser humano em suas condições normais de temperatura e pressão se explode por aí, matando milhares de outras pessoas?
isso foi alguém moldado. Você acha que homens e mulheres em sua consciência vão para a guerra, cruzadas, para exterminar um povo simplesmente porque aquele povo não é cristão? Identidade. Parece, portanto, que existem tantas pressões que moldam a nossa identidade que eu acho que você pode olhar para a pessoa do seu lado e dizer: cara, você é bom. Não precisa não. Mas sabe por quê? Porque mesmo com todas essas pressões, mesmo com esse mundo maluco no qual vivemos, mesmo da família da qual você veio, assim, seja crítico, tá? Olhe para trás e veja de onde você veio. Mesmo assim, você é quem você é. Até que você não é tão mal. Podia ser pior. Mas ao mesmo tempo, é importante que olhemos para tudo que nos molda e olhemos no espelho existencial para aquilo que somos e questionemos: será que eu realmente quero ser aquilo que eu me tornei por causa de todas essas pressões? Será que eu quero essa identidade? Será que eu quero o que todos dizem que eu sou? Será que eu quero o que mesmo o meu desejo diz que eu sou? Porque eu creio, isso foi parte do que falamos no primeiro domingo, eu creio que porque somos criados à imagem e semelhança de Deus, porque fomos moldados por Deus, assim diz a linguagem poética do primeiro escritor e também do salmista, porque fomos moldados por Deus e Deus nos conhecia ainda no nosso ventre materno, e Deus, em sua infinita misericórdia, graça e amor, nos formou de uma forma magnífica. Eu creio que em nós há a possibilidade de sermos novamente tal qual Deus desejou desde o princípio. Porque se somos criados à imagem e semelhança de Deus, mesmo que essa identidade, isso fala de identidade, a linguagem poética fala de identidade, criados à imagem e semelhança. Fala de algum tipo de parentesco, fala de algum tipo de características parecidas, alguma hereditariedade talvez. Se somos imagem e semelhança de Deus, podemos contemplar a possibilidade de não sermos determinados pelas circunstâncias e variáveis que estão ao nosso redor, mas podermos transcender essas circunstâncias e novamente contemplarmos o espelho existencial e olharmos a nossa verdadeira identidade de imagem e semelhança de Deus. A Bíblia usa outros termos para isso também. A Bíblia diz que somos filhos de Deus. Será que existe um termo mais claro para dizer de nossa hereditariedade? E aqui eu não falo literalmente, tá bom? Não vá depois dizer: o Winston crê que a gente nasceu de alguma deusa. Não, não é isso que eu estou falando. Mas sendo filhos de Deus, isso é uma linguagem riquíssima de como herdamos coisas dele. E usa essa mesma palavra: nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Portanto, há na Bíblia claras certezas de que herdamos a nossa identidade do próprio Deus. Recebemos dele as nossas características. Podemos herdar dele e caminhar com ele no desenvolvimento dessas características. Portanto, quando perguntamos o que determina quem somos, podemos, de uma forma complacente, talvez até mesmo descansada ou displicente, dizer: o que é que eu nasci assim? Sabe, aquela síndrome de Gabriela? Vocês já leram? Eu nasci assim, cresci assim, me fizeram assim, é assim mesmo, não tem jeito, ninguém me ama, ninguém me quer,
Todo mundo só vê coisa ruim em mim, eu sou mau mesmo. Eu sou mentiroso, eu sou adúltero, eu sou isso, eu sou corrupto. Não, não precisamos. Porque sim, existem todas essas variáveis que podem exercer pressão sobre nós, mas a Bíblia, mesmo olhando para todas essas variáveis, e olha que a Bíblia fala claramente, até de forma dura, que essas variáveis nos afetam e nos destroem, e corrompem aquilo que já fomos. Mas a mesma Bíblia diz que somos imagem e semelhança de Deus, criados com um propósito específico de demonstrar a glória de Deus ao universo. A Bíblia diz, inclusive, que a natureza espera ansiosamente pela revelação dos filhos de Deus. Algum propósito magnífico naqueles que foram criados por Ele. A expectativa é de uma restauração daqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Essa é a expectativa, como aquela mulher que espera por um filho. O universo está esperando para que a humanidade volte à sua identidade. Você ouviu o que eu falei? O universo está esperando para que a humanidade volte à sua identidade. Eu não falo isso porque eu li algum filósofo, por mais que goste deles. As palavras de Cristo atestam isso claramente. Eu parto do pressuposto que a grande maioria de vocês se identifica como cristão de algum tipo. Seja você evangélico de todas as cores da bandeira do arco-íris do evangélico. Eu faço isso com intenção. Seja você católico, seja você até espírita, seja você adventista. Se você se identifica com Cristo, eu quero que você ouça atentamente a palestra de hoje. Porque eu gostaria que você saísse daqui sem qualquer dúvida e com um peso sobre as suas costas, um peso de liberdade, de não ser determinado pelas circunstâncias, mas já ter sido liberto das circunstâncias e agora livre para ser aquilo que Deus criou você para ser. Amém? Eu não faço isso normalmente, hoje cabe. Portanto, vamos para o que Deus nos revela através da pena de Paulo. 2 Coríntios 5, a partir do verso 17, diz assim. E eu perdi a conexão e voltou a conexão. Ótimo, diz assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas, acho que Paulo estava aqui mais cedo. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo através de nós. Por amor de Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vocês lembram do primeiro dia que nós conversamos de que houve uma troca, um escambo maldito no início de todas as eras? Lá em Romanos, Paulo diz que o homem trocou a imagem e semelhança de Deus pela imagem de coisas criadas e do próprio homem. Lá em Romanos 1 você pode ler isso. E por isso a ira de Deus é derramada sobre a humanidade. Agora nós vemos uma outra troca. Atentem bem para o fim do texto que acabamos de ler. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você pode revestir isso de todos os pensamentos religiosos, mas eu gostaria que você deixasse a religião de lado por um segundo
e você visse só o que Paulo está revelando a nós do que ele viu de Deus. Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado, aqui ele fala de Jesus Cristo. Ele faz uma troca, sabe qual é a troca? Ele troca a humanidade pela vida de Cristo, a identidade corrompida pela santidade de Cristo, e coloca em cima daquele que pecado algum tinha, o pecado de todos nós, e sobre ele estavam todas as nossas iniquidades e transgressões, e nas pisaduras deles nós fomos sarados. Ele troca o nosso pecado pela justiça de Cristo, e faz a nós imagem e semelhança dele através de Cristo, novamente criando a humanidade à sua imagem e semelhança em Cristo. Após essa troca, nós somos nova criatura. Por causa desta troca, hoje nós estamos de pé diante do Criador, não mais como corrompidos e depravados, mas uma justiça externa a nós foi dada a nós por essa troca com Jesus. E hoje estamos diante de Deus como Jesus Cristo. Estamos diante dos santos, do Santo dos Santos, na presença santa de Deus, com uma identidade que não nos pertence, mas que nos foi dada, que nos foi derramada, que a nós foi imputada. Deus em Cristo não levou os pecados em conta, mas nos deu o dom. Que dom? O dom de sermos chamados filhos de Deus. Você lembra o que diz o texto? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Muitas vezes queremos usar novamente esse texto de uma certa forma religiosa, mas notem o formato de identidade. A todos quanto receberam este sacrifício, a todos quanto receberam essa justiça externa, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Agora a imagem está restaurada. Por isso, quando Paulo diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, para ele é quase que imediato, que, gente, entendam, vocês não mais pertencem à identidade que vocês podem pensar ter. Vocês não pertencem mais a este mundo, porque vocês foram transformados por causa do sacrifício de Cristo. E agora recebemos dele a mesma mensagem e somos embaixadores dele para anunciar: reconciliem-se com Deus. Numa linguagem mais fácil, permitam que Deus restaure a identidade de vocês. É muito interessante a linguagem de Paulo quando ele usa embaixadores. Se somos embaixadores de Deus, embaixadores de Cristo, é interessante que tenhamos as características dele. Eu lembro no governo passado, digo já passado porque o governo já está praticamente findado, o governo petista da Dilma Rousseff. Não que o novo seja melhor, mas o outro já está acabado. Mas no Itamaraty, o nosso braço de embaixadores de relações exteriores, houve uma certa balbúrdia no Itamaraty. Porque desde que o partido entrou no poder, ele começou uma desconstrução da identidade de relações exteriores do Brasil. Passou a imprimir a sua ideologia ali dentro daquele ministério, que é a chancelaria do Brasil, e passou a mostrar para o mundo que o Brasil, na verdade, não era o que já há séculos era, e que era um novo Brasil. Sabe o que aconteceu com as primeiras canetadas do novo chanceler brasileiro? Ele voltou 12 anos, 14 anos. Ele voltou a falar com a mesma linguagem de 14 anos atrás.
Ele começou a se relacionar de novo como era antigamente. Ele começou a mostrar a identidade do Itamaraty para o mundo, como era. Eu não trago isso por nenhum cunho político, mas para mostrar: um embaixador fala daquilo que o seu senhor diz. Por isso que quando Lula e Dilma estavam no poder, os ministros de Relações Exteriores falavam o que eles diziam. Agora, com o outro, ele muda e fala aquilo. Portanto, se somos embaixadores de Cristo, quais são as nossas características? Do que nós falamos? O que exalamos? Que perfume usamos? Que roupas usamos? O que falamos? Como agimos? Como amamos? Como nos relacionamos em casa? Como nos relacionamos no trabalho? Como nos relacionamos com o mundo? Como votamos? Como compramos? Como comemos? Como desenvolvemos a nossa vida sexual? Como namoramos? Como embaixadores de Cristo, com a identidade que nos foi dada, com aquela identidade que foi derramada sobre nós, porque somos nova criatura, temos uma nova identidade. As coisas velhas passaram, e eu sei, eu estou muito certo, cara, eu também tenho traumas, assim, olha para mim, cara, eu tenho traumas para dar e vender. Você quer sentar comigo? Eu te conto todos eles num café. Vai ter que ser a manhã toda, porque é muito, mas eu te conto. Então não vem me dizer: Winston, tu não sabe o que eu passo. Eu não sei o que você passa, eu sei o que eu passo. Então vamos contar as mazelas um para o outro? Aí você diz: não, mas o que eu passei me marcou tanto que não tem como eu ser diferente. Eu digo a você: o que eu passei me marcou tanto que não tem como eu ser diferente. E sabe o que Deus diz para mim? Você vai dizer que eu não posso fazer diferente só porque você está traumatizado? O seu passado não pode determinar quem você é. É difícil, dói e vai ser um processo longo, mas eu preciso dizer a você que até mesmo do seu passado Deus quer libertar você. E Ele pode. Se você já foi para algum terapeuta, ele pode ressignificar a sua dor? Sim. Os nossos queridos terapeutas gostam muito desse termo. Ressignifique o que aconteceu com você. Ele pode empoderar você para enfrentar os monstros que foram criados e nascidos no seu coração por causa dos traumas. E você pode aprender a conviver com esses monstros ou pode aprender a matá-los. Deus faz isso. Ou você pode simplesmente um dia acordar e notar: gente, é verdade, a cicatriz é grande, eu acho que eu vou pegar uma tatuagem. Em vez de cicatriz, eu vou usar uma tatuagem. E aí, em vez de sair por aí escondendo a sua cicatriz, talvez você faça como muitas vezes eu faço: você sai por aí mostrando a sua tatuagem para todo mundo, dizendo: olha aqui, é uma marca que eu seria totalmente diferente se eu não tivesse. Você é uma nova criatura. Nem tudo são flores, você sabia disso? Seria tão fácil. Pau! Nova criatura. Carlos, não seria legal? A Kézia ia agradecer, não ia? Né, Kézia? Carlos, Cristo vivendo comigo. Winston, Alessandra, amor, você agora é Cristo. Seria tão maravilhoso isso, mas não é, porque nós não perdemos a nossa personalidade, nós temos uma identidade em Cristo, mas nós continuamos com uma identidade guerreando. Nós vamos falar sobre isso domingo que vem. Mas parece que Paulo parte do pressuposto de que somos uma nova criatura e nos diz: então vivam como nova criatura, o poder está em você. Os de autoajuda e os de coaching gostam disso, né? Então eu vou usar também o poder deles. Olha para a pessoa do seu lado e diga, olhando olhando nos olhos, diga assim: o poder está em você. Olha aí, fale por favor. Mas fale com verdade no seu coração, assim, com vontade, com força. Isso, o poder está em você. E tá sim.
E deixa eu dizer por que tá. Se você é uma nova criatura em Cristo, você é habitado pelo Espírito Santo, logo Deus está em você e você tem todo o poder do mundo para se reinventar e ser aquilo que Ele deseja que você seja. Tudo, 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 sem exceção. Portanto, se você está em Cristo, não precisa ter a síndrome de Gabriela, de eu sempre fui assim, eu vou morrer assim. Não, você pode dizer, eu sei que eu posso ser diferente porque Deus me dá o poder. E não é de ser rico não, tá? Eu espero que você morra pobre se você está tentando ficar rico pelo Evangelho. Que Deus derrame sobre si, de você toda a pobreza do mundo. Para que você aprenda que não são as riquezas que fazem você rico. Diz assim o texto sagrado. Portanto, vocês ressuscitaram com Cristo. Não é isso que ele diz? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Você lembra da sua mãe falando isso? Winston, já que você é meu filho, quando ela falava isso, eu já... Nossa, caramba. Ai, vocês não sabem o que é ser filho de pastor. Vocês não têm ideia do que é ser filho de pastor. Alguns têm, talvez. Quem aqui foi filho de pastor ou é filho de pastor? Que Deus abençoe, eu vejo sua mão, Deus abençoe, vejo sua mão. Tem mais ali? Deus te abençoe, meu. Deus te abençoe, meu. Vejo sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vocês consigam ter uma vida apesar de serem filhos de pastor. Não é cruel. Porque uma coisa é dizer, eu sou filho de Deus, outra coisa é ter Deus na sua casa. Não é brincadeira, não. Vocês saem daqui e vocês vão viver a vida. A gente sai daqui e vai para casa com Deus. Vocês riem? Eu estou brincando, Tiago? Não, é sério. Eu estou mentindo, filho de pastor. Eu estou mentindo? Não. Vocês ouvem falar de igreja uma vez por semana. Sabe quantas vezes por semana a gente ouve falar de igreja? Todo dia, toda hora, de todo mundo. É, meu amigo. Orem pelos filhos de pastor. Portanto, já que vocês são filhos de pastor, não, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram. Assim, imagina o cara virar assim e falar para você, olha, eu acabei de te transformar. Você não é mais o que você era. Então, já que você não é mais o que você era, não faça mais as coisas que você era, e sim as coisas novas. Às vezes a gente perde a ironia de Paulo. Mas Paulo está falando com um bando de cristão, um bando de seguidores de Cristo assim, gente, olha para mim, vocês não são mais isso. Olha para o alto e começa a viver as coisas do alto, igual Cristo. Não vivam mais a vida que vocês deixaram, porque vocês morreram. Não te pertence mais. E agora, a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, marque esse texto na sua Bíblia. Marque esse texto na sua Bíblia. Toda vez que você sentir aquela coceira para fazer aquele negócio, leia esse texto. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. O que é para fazer morrer? Tudo o que pertence à natureza terrena. Tudo, Winston, tudo. Até aquilo, até aquilo. Sério, Winston? Discute com o texto, pô. Imoralidade sexual, impureza. A gente pode depois sentar num café. Hoje eu não tenho tempo para isso, porque vocês querem almoçar com os pais de vocês. Mas a gente pode sentar no café e, se você quiser esmiuçar o que é imoralidade sexual, o que é impureza, o que é paixão, e ver detalhezinhos, a gente pode ver detalhezinhos, tá? Mas eu acho que Paulo não está interessado nos detalhezinhos, porque ele não está sendo exaustivo aqui. Aqui ele está sendo aberto. Ele está dizendo assim, a natureza de vocês, sabe essa natureza pecaminosa, decaída, decadente, putrefata? É isso aí. Não mais. Mata. Joga fora. Tchau. Que são coisas essas? Eu dou exemplos, então, para vocês, já que vocês estão perguntando. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os homens que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado.
não pertence mais a vocês, quando vocês costumavam viver nelas. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Faz sentido? Passou. Cristão corrupto não existe. Você sabia disso? Não existe cristão corrupto. Existe corrupto e existe cristão. Cristão corrupto não existe. Porque se ele é corrupto, ele não pode ser cristão. Wilson, mas eu conheço um monte. Eu também. Mas cadê as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo? Wilson, você está pegando pesado, cara, porque, sabe, todo mundo peca, cara. Todo mundo erra. Erra. Eu sei. Mas se o erro é uma característica da sua personalidade e você não está fazendo nada sobre isso, e você está simplesmente, complacentemente sentado, deitado no berço esplêndido e simplesmente dizendo, eu sou assim mesmo, cara. Deus me aceita. Eu sou assim. Se você está fazendo isso, desculpe, eu não quero ofender você, mas eu quero chamar a sua atenção. Eu questiono se você realmente conhece a Cristo. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. E esse passaram é um processo, mas não é um processo de complacência, é um processo de guerra. E na próxima semana nós vamos falar de guerra. Não é um processo de deitado esperando Jesus voltar. Então, eu acho que talvez precisemos começar a analisar as coisas de uma forma mais clara, objetiva, concreta e olho no olho, porque nós somos chamados para sermos violentos com a nossa antiga natureza. Violentos. Olha como Paulo continua. Mas agora, lembra como ele terminou? Vocês praticavam no passado, quando estavam vivendo nelas, mas agora abandonem todas essas coisas. Aí ele dá outra lista. Paulo gosta de lista. Mas eu acho que também não é nada exaustivo. Você acha, Carlos, que ele está dizendo assim, é só essas aqui, ou você acha que pode ter outras, né? Porque assim, eu acho que não é só isso. Mas agora abandonem todas essas coisas. Olha o que ele diz. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente ao falar. Poxa, na lista passada ele não falou nada que eu faço. Nessa ele falou tudo que eu faço. Porque eu não roubo, não transo, não fumo, não bebo. Agora ele falou sobre ira, pô. O cara mais irado do mundo sou eu. Ferrou. Estou lascado. Porque a minha antiga natureza não combina com a nova natureza. Não mintam uns aos outros. Simples assim. A mentira não combina com quem é nova criatura em Cristo. A nova identidade. Visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Olha como ele fala do já e ainda não. Vocês já se despiram e se revestiram do novo, já, beleza? Vocês já são nova criatura em Cristo. E vocês estão sendo renovados em conhecimento à imagem do Criador. Vocês conseguem ver o ponto e o processo? Conseguem? É sim mesmo? Porque se alguém não consegue ver, levanta a mão, por favor. Tá, ótimo, é sim mesmo. Ponto. Já aconteceu. Eu já sou nova criatura. Eu já tenho uma nova identidade. Cristo já é o meu paradigma. Eu já vivo nessa nova novidade de vida. Eu não preciso mais do anterior. Eu já joguei fora. Não me pertence mais. Eu já despi. E eu estou sendo renovado à imagem do meu Criador. Essa é a experiência de transformação do cristão na sua nova identidade. Nós já somos
totalmente outros por causa de Cristo Jesus. Sabe por quê? Por causa daquela divina troca. Ele se tornou pecado por mim, para que eu fosse tornado justiça. Eu herdo de Jesus Cristo uma justiça que não é minha. Herdo, eu recebo nas minhas mãos algo que não foi eu que mereci, eu recebo. De forma totalmente gratuita, ele diz: você é justo. Por quê? Porque eu já banquei a justiça. Eu me tornei pecado por você. Isso já aconteceu. Você não deve mais nada a ninguém, nem a Deus e nem ao diabo. A ninguém. É essa a linguagem de Colossenses. A nossa dívida foi anulada, extirpada, cancelada. Não devemos mais nada a ninguém, temos uma nova identidade. Cristo Jesus é a nossa identidade. Entretanto, nós estamos em processo longo, doloroso, terapêutico, massacrante muitas vezes, de mortificarmos a carne, crucificarmos a nós mesmos, de levarmos a nossa cruz, de despirmos o velho homem e nos revestirmos do novo. Sabe quando esse processo acaba? Quando você bater as botas. Porque até lá é luta. Luta não para entrar no céu. Luta não para ir para a eternidade. Luta não para ser aceito por Deus. Porque isso tudo já foi feito. Nós já somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Não há por que lutar. Não há por que merecer, não há merecimento algum. Nós já somos nova criatura. Independente do que hoje ainda estivermos lutando, nós já somos. Mas Deus está nos levando por um caminho de lapidação, de regeneração, que os teólogos chamam de santificação. Nós estamos sendo transformados à imagem de Jesus Cristo. E ao fim do processo, seremos novamente humanos. Porque sabe o que o pecado fez com toda a humanidade? Ele nos roubou a identidade. O que você vive e convive nos seus dilemas, nas suas dores, nos seus desejos descabidos que você talvez lute contra e muitas vezes caia e perca. Você luta contra uma natureza degenerada. Foi isso que o pecado nos roubou. Ele nos roubou a nossa natureza, a nossa imagem e semelhança de Deus, e fez com que isso ficasse quebrado, nublado, riscado. Mas Deus é o Deus da regeneração. Deus é o Deus que transforma vasos quebrados em vasos úteis. Portanto, não permita que a doença defina quem você é. Quem define quem você é o seu Criador. Não permita que o seu pecado, ou a sua natureza pecaminosa, ou o seu desejo pecaminoso, ou a sua identidade pecaminosa defina quem você é, porque Deus já colocou em você o poder de transcender isso, ressignificar isso e viver em novidade de vida. Você não é refém. Você está me ouvindo? Você não é refém da identidade que mesmo você talvez ache que você tem. Talvez você tenha sido abusado no passado e isso tenha marcado você para o resto de sua vida até hoje. Esse abuso ficará como cicatriz. Mas esse abuso não precisa
marcar a sua identidade. Porque você é filha de Deus, criada à imagem e semelhança dele. Você é herdeira de Deus, co-herdeira com Cristo. E as coisas velhas, inclusive o abuso, já passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode deixar isso para trás e ter isso como uma das bandeiras que ficaram para trás, que são marcos na sua vida, mas que não terão o poder de determinar o seu futuro. Deus determina o seu futuro. Deus determina quem você é. E se você se colocar nas mãos dele, como conversamos hoje, paulatinamente o processo, e eu digo isso por experiência própria, o processo é de lapidação e transformação diária, luta, guerra, batalha, mas é um processo que se inicia, é um processo de liberdade, porque não mais somos definidos pela natureza que um dia disseram que fomos. Só existe uma forma de passar por esse processo. E eu tenho que apelar para as palavras de Jesus Cristo em Mateus 16. Diz ele assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Eu não sei o que é que você já tentou para lidar com a sua identidade. Eu digo hoje para você: desiste. Desiste. Não tem jeito humano para quem nós somos. Não tem. Só existe um jeito, e o jeito é a via dolorosa. Você sabe o que é a via dolorosa? Lembra do Mel Gibson passando com a cruz? Em dor, carregando a sua cruz, sabendo, Jesus, que a sua vida determinaria no Gólgota, na cruz. Tomar a sua cruz é o que outros chamam de aceitar Jesus. Pastores falam por aí: você quer aceitar Jesus, ser salvo e ir para o céu? Não é bem assim não, cara. Você vai para o céu. Ai, Cristo morreu, cara. Mas sabe o que é? Jesus diz: você quer me seguir? Ótimo. Negue-se a si mesmo. A sua identidade, a sua, a minha e a de qualquer pessoa, a do Papa São Francisco, ele já disse isso. Ele não presta. A identidade dele não presta, somos degenerados. Então negue-se a si mesmo, dispa esse homem, essa mulher. Crucifique isso, negue-se a si mesmo. Negando, pegue a cruz, a mesma cruz de Cristo, e caminhe até o Gólgota. Para que esse velho homem morra e ressuscite um novo homem. E eu estou falando aqui figuradamente, nenhum suicídio envolvido aqui. Mas Paulo diz que a vida que agora vivo, viva pela fé. Sabe por quê? Porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você é incompatível com Cristo. Incompatível. Sabe, a única forma de você receber Cristo, você precisa morrer. Existencialmente e espiritualmente. Porque é necessário que você seja ressuscitado em Cristo. Uma nova vida, uma nova identidade. E em Cristo você viva uma nova criatura. Portanto, eu acho que nós precisamos começar o caminho para a cruz. Porque é na cruz que eu encontro vida. Só existe essa forma. Você só encontrará a liberdade dos seus maus desejos, das suas iniquidades, transgressões, culpa e tudo mais na cruz. É na cruz que nós deixamos quem somos.
e saímos de lá com uma nova identidade. Eu convido você à cruz. Salvador, eu venho aqui lembrar-me da cruz onde eu fui resgatado por ti, por teu sangue, tudo de valor pra mim já não leva-me à cruz, onde encontro amor. Quero me humilhar, eu me prostro a ti. Vem me esvaziar e me encher de ti. Oh, leva-me à cruz. Romanos 12, diz assim, uma passagem que eu gosto muito, que fala sobre não nos conformar com este mundo. Eu vou achar aqui na versão da nossa linguagem. Portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Não se amoldem a um padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus só vai cumprir em nossas vidas se diariamente ou costumeiramente renovarmos, esvaziar, vem esvaziar, convidar Deus todos os dias para esvaziar e nos encher. E nos lembrar daquela cruz, do sacrifício, que não seja em vão, mas que aquele sacrifício, que aquela morte naquela cruz tenha valido a pena nas nossas vidas. Que a cada dia possamos ser lembrados disso, em viver em comunhão com Cristo não é fácil, em seguir os seus ensinamentos não é fácil, mas que precisamos ser mais parecidos com Ele, sim precisamos. Eu preciso começar em mim. Por isso venha, Deus, esvaziar. E por isso queremos te adorar. E queremos te agradecer por essa semana. Posso estar abençoando a cada um que está aqui nesta manhã, outros que não estão aqui, que estão espalhados, que fazem parte da nossa comunidade. A todos os pais,
a todos aqueles que não têm o seu Pai perto hoje. Conforta esse coração. Queremos te agradecer por essa oportunidade de te louvar e te adorar. E por isso queremos te dizer para te adorar. Para te adorar. Para te adorar. Leva-me à cruz, onde encontro amor. Quero me humilhar, eu me prostro a ti. Vem me esvaziar, vem encher, vem se renovar. Renova nossa mente. Leva-me à cruz.